Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa do Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te visite, que Ele fale poderosamente ao seu coração, que Ele te cure, que Ele te restaure, que Ele te liberte, que Ele te alcance com aquilo que você precisa no dia de hoje. Eu não sei o que você está passando, mas entenda que com o Senhor, para tudo há um propósito. Em todo o processo há um propósito do Senhor para sua vida, para sua casa, para sua família. Nada com Ele é por acaso. Na mesa de hoje eu tô com uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, mãe, esposa, e que tem um chamado lindo, um ministério lindo para proteção de crianças. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ministério. Pastora Joyce, muito obrigada pela sua presença. É uma honra muito grande te conhecer pessoalmente, poder falar um pouquinho com a senhora sobre o Senhor, conhecer um pouquinho quem é Jesus na sua vida, o que Ele tem feito através da sua vida, aprender com a senhora no dia de hoje. Então seja muito bem-vinda, que o Espírito Santo te use poderosamente nesse lugar, que nós diminuamos para que Ele cresça e que o Senhor seja exaltado através dessa mesa. Amém. Estou muito feliz, muito agradecida ao Senhor por estar aqui. Ele é o dono do tempo, Ele tem o controle sobre nossas agendas e aprova Deus preparar esse dia para a gente ter esse tempo de mesa e que tudo o que falarmos aqui, refletirmos, seja sempre para a glória dEle, tudo por Ele e para Ele. Esse é o motivo de estarmos aqui. Eu estou muito feliz, muito agradecida ao Senhor por esse tempo. Amém. Pastora, eu vou começar te perguntando, em que momento da vida a senhora começou a conhecer Jesus? Ele entrou na sua vida? Foi na infância? Foi na vida adulta? Em que momento começaram essas experiências da senhora com o Senhor? Conheci Jesus, fui encontrada por Ele ainda na infância e eu sou muito agradecida por isso e tenho certeza que esse conhecer Jesus na infância, já desde lá talvez foi essa inclinação para esse ministério que a gente vai comentar um pouco mais, que o Senhor nos direcionou, a bênção de conhecer Jesus na infância. Por volta dos 7, 8 anos mais ou menos, o meu tio caçula, do lado da minha mãe, ainda adolescente, com 14 anos, foi encontrado por Jesus. E olha que bênção, um adolescente encontrou Jesus e a firmeza dele no evangelho, a convicção de que aquele era o caminho que deveria seguir, transformou a nossa família. Ele foi instrumento de bênção. Uau. Então, ele, com a autorização dos meus pais, convidava eu e minha irmã para irmos à escolinha, como ele chamava, que é a escola bíblica dominical, que tem muitas igrejas. E o que era interessante, eu estava refletindo no caminho que ele fazia, adolescente ia a pé, caminho para ele ir para a igreja era praticamente uma linha reta. Ele ia, descia, subia uma ladeira, descia a ladeira, fazia todo o caminho, acho que era umas 3 vezes mais do que ele levaria se fosse da casa dele direto para a igreja, para levar eu e minha irmã para a escolinha. E a gente começou a aprender de Jesus no ministério infantil, graças a Deus, pelas queridas tias da salinha, como a gente fala e fala com muito carinho. Mas começaram a discipular a nossa vida já tem idade, 7 anos mais ou menos, e então... pouco tempo depois, minha mãe entregou sua vida a Jesus, em seguida meu pai. Graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tudo pelo testemunho de um adolescente que foi alcançado, encontrado por Jesus. E desde esse momento eu sabia que era esse caminho para a vida toda e que eu não deixaria Jesus por nada. Glória a Deus. E pastora, como é que começou esse processo de transformação no Senhor, né? A senhora conheceu ele muito pequena, passou pela adolescência, a vida adulta, já deve ter tido muitas experiências com ele, até descobrir o seu verdadeiro chamado, o chamado para o pastoreio, o chamado para o ministério de proteção às crianças. Como é que foi esse processo ao longo da caminhada? Então, tive uma adolescência de igreja também, convivendo com igreja, graças a Deus, e por misericórdia do Senhor, não me desviei dos caminhos dele. Às vezes acontece, né, na adolescência, a juventude tem os questionamentos, a fé pode ficar abalada. Tive meus questionamentos, tive minhas perguntas ao Senhor, mas de uma coisa eu sabia que não deveria sair do caminho dele, e graças a Deus mantive nesse caminho. E aí foi na vida adulta que fui levando a minha vida, carreira, faculdade, seguindo no mundo corporativo e levando uma vida comum, vamos dizer, mas sempre trabalhando para o Senhor. Então o Senhor nos permitiu, para a glória dele, continuar trabalhando até hoje na área da música, da igreja, área de ensino, discipulado, tudo de uma forma, mas principalmente música e ensino eram as áreas que já me chamavam bastante atenção.
Aí fui nesse caminho, fiz minha primeira faculdade, fui para a área de tecnologia, trabalhando no mundo corporativo. E aí, quando eu terminei essa primeira faculdade, eu fui ver para estudar fora, para aperfeiçoar inglês, para fazer pós-graduação, N coisas. E aconteceu uma coisa muito interessante. A regente do coral da igreja falou: por que você não vai fazer um seminário? Eu falei: mas eu acabei de sair de 4 anos de faculdade, mais 4 anos de faculdade. Pergunta para Deus. Aí eu fiz essa pergunta para Deus. E ele respondeu. E sim, Joyce, você vai entrar em mais 4 anos de faculdade. E aí, então, pela graça do Senhor, pude fazer a faculdade de música sacra, né, que preparava para servir ao Senhor na área da música, dentro da igreja, no ambiente de igreja, com coros, com grupos, e onde a gente estudou teologia também. E aí, na bênção, no último ano, o Senhor deu a bênção de conhecer meu esposo, que estava começando o curso de teologia lá. Nos casamos um tempo depois. Isso foi casamos em 2013. E depois já fomos abençoados pelo Senhor com 2 joias, a Rebeca, que nasceu em 2015, e a Sara, que nasceu em 2019. Esse caminho do Senhor. E fomos seguindo a vida, né? Depois, logo quando a Rebeca nasceu, o Cristiano foi convidado para assumir o pastoreio titular da igreja na qual fazemos parte até hoje, e seguimos servindo ao Senhor nessa caminhada. E aí... Já tem quanto tempo o ministério de vocês da igreja? 10 anos, pastora. Uau. 10 anos. E aí, em toda essa história, resumi bastante, mas para poder focar nesse momento que o Senhor começou a trabalhar na minha vida e voltar os meus olhos para a questão da proteção da criança. E o ano foi 2015. Exatamente 10 anos. Assim. Esse despertar. Como que aconteceu toda essa história? Nossa família sempre foi envolvida com missões. Tenho uma irmã que é missionária e, pelo fato da minha irmã ser missionária, muitos amigos missionários que visitavam nossa casa, almoçavam com a gente, tínhamos tempo de mesa. E uma amiga nossa, missionária, ela estava partindo em missão para a Ásia. Isso no comecinho de 2015, janeiro, para ser bem específica. E ela nos convidou para o culto de comissionamento, onde ela falaria um pouco mais sobre o campo de trabalho dela. Eu sabia que ela ia para a Ásia trabalhar com criança, ponto. Neste culto, foi um despertar assim do Senhor que abriu meus olhos para uma realidade que eu não conhecia, que a gente ouvia falar, mas eu não tinha noção do tamanho do problema que era o cenário de desproteção das crianças. Ela contou sobre os países que ela passaria em missão e que o trabalho dela específico nesses países seria para proteção das crianças. Inclusive, um dos países que ela faria a missão dela lá, era um país que, na época, estava no número 1 de casos de abuso sexual, violência e de levar as crianças para um contexto de prostituição. Muitas crianças já eram tidas assim, e principalmente os meninos eram tidas como fonte de renda. Nasceu um menino, ok, vai ser a fonte de renda da família entregar a criança para esse tipo de atividade. Um cenário terrível que nos deixou chocados. E só que o que aconteceu em tudo isso? Enquanto ela compartilhava dados, estatísticas, histórias do país, dos países, aliás, que ela estaria fazendo missão e que ela trabalharia, a forma como trabalharia no contexto da prevenção e da proteção, ela compartilhou dados do Brasil. E o que eu fiquei mais surpresa? De saber que o nosso país, isso há 10 anos atrás, infelizmente o cenário não está diferente. O nosso país, em termos de estatística, estava colado com o primeiro país. Estávamos no 2º lugar. Isso quebrou meu coração. E eu já fui para aquele culto, obviamente, com o objetivo de ser intercessora pela nossa amiga. Eu já fui com esse propósito. Mas ao ouvir tudo isso, eu falei, se eu ia interceder, a partir de hoje eu vou interceder mais. Se eu ia contribuir com essa missão, eu vou contribuir mais. E eu preciso aprender mais sobre isso, porque até então foi quando parece que abriu-se uma cortina. E a gente costuma falar, nesse contexto de proteção à criança, que quando você vê o cenário, você tem ciência do cenário, você não consegue, aí perdão dos professores de português, você não consegue desver. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí, como força maior
para todo esse processo de estudo, de preparação que viria a partir desse culto, em janeiro de 2015, em dezembro de 2014, a gente havia descoberto a gestação da nossa primeira filha. Ainda não sabíamos que ia ser a Rebeca, estava super novinha, 2 meses de gestação. E eu falei, gente, eu vou ser mãe, eu sou uma mãe, veio essa palavra para mim, eu sou uma mãe em formação, eu preciso me preparar também. Como eu posso tratar sobre isso dentro da minha casa, para manter minhas filhas, naquele momento era a primeira que estava chegando, menos vulnerável, já que o cenário de desproteção no Brasil é tão grande. E aí foi um mergulho em literatura. À medida que eu recebi os boletins, as cartas missionárias dessa missionária querida André Espírito Santo, uma bênção na nossa vida, ela contava sobre o que o Senhor vinha fazendo naquele campo, respostas de oração que a gente orava e ela comentava de situações que foram evitadas, de intervenções que foram feitas e a criança conseguia aos poucos se recuperar daquele trauma, de famílias sendo tocadas e passando a entender sobre a necessidade de voltar seus olhos para a proteção. E pensa lá, ela foi lutar com uma cultura, né? Muitas coisas com aspecto cultural, já de histórico, que foram sendo normalizadas com o tempo, a luta é muito grande. E foi vindo nisso. E aí pedia dica de livro, ela indicava livro, ouvia, fazia um curso aqui, fazia um curso lá, mas ainda no propósito, vou conhecer mais para continuar na intercessão, por quem está fazendo isso, e para me preparar, porque eu sou uma mãe em formação. Ficava isso na minha cabeça, né? A mãe em formação. E, obviamente, a gente sabe que a maternidade nos dá uma força, nos dá uma energia e um incentivo para muitas coisas que a gente não se via encorajada a fazer. E foi isso. Isso foi uma caminhada, Nath, de vários anos, e represando aquele conhecimento. Porque eu lia, eu aprendia, ok, beleza, tá servindo para mim. Essa missionária voltou da Ásia em 2017 e nós a convidamos para fazer uma manhã de capacitação também na nossa igreja. Então ela deu um curso para as famílias, para o Ministério Infantil, que foi uma bênção. A gente já começou a aplicar já muito do que nós aprendemos. E aí com esse curso ainda presencial, e ouvindo tudo que ela trazia de informação, eu falei, não, eu sei muito pouco, vamos aprender mais. E continuei nesse processo. E aí algo que aconteceu, e não por esforço meu, realmente foi uma coisa muito orgânica que o Senhor foi fazendo, e hoje a gente entende que é tudo o Senhor, não é nada pela nossa força. O que acontecia? Apesar de eu já não ser... Aí minha filha já tinha nascido, né? Não era aquela mãe super experiente, estava uma filha 2, 3 anos, mas as mãezinhas mais jovens, por acaso vinham, Joyce, você que gosta de estudar sobre proteção à criança, você que já leu esse livro, você tem um livro para me recomendar? Olha, tem uma situação, meu filho, como que eu trato? Eu tenho um filho tão pequenininho, de 1 ano, e como eu falo para ele, vamos prevenir ou vamos te deixar menos vulnerável ao abuso sexual? Você não fala isso para uma criança. E aí a gente passou de forma muito orgânica, tranquila, e à medida que essas mãezinhas mais jovens vinham perguntar, ainda que eu não fosse a mãe super experiente, mas pelo fato de saberem que eu já vinha lendo, aprendendo sobre o assunto, perguntavam e eu falava coisas do dia a dia. Por exemplo, algo que a gente defende, né, é que esse tipo de educação, que ou a gente chama de educação sexual positiva na literatura, ou a educação preventiva, ela vem desde o ventre, você ensinando para a criança que o corpinho dela é precioso, que ninguém tem direito de fazer mal. A gente que lê a Bíblia, lê o Salmo 139, a partir da 20ª semana de gestação, o bebezinho já escuta, e você lê aquele salmo, declara a bênção sobre aquele nenezinho que está esperando. Depois o nenezinho cresce, hora de fazer higiene, pedir licença para que tenha o consentimento de tocar o corpo dele, explicar por que está fazendo, mostrar que o toque da higiene é rápido e principalmente reforçar, por exemplo, a cada banho, cada troca de fraldas, quem pode trocar a criança e ponto. Mas a criança, ela não vai aprender uma vez que você fala, né? Eu gosto muito e tenho certeza que Deus nos ensina na Bíblia é sempre o melhor. E a pedagogia na Bíblia, como está lá em Deuteronômio 6, ele fala sobre ensinar a lei do Senhor. Mas o ensino, o processo pedagógico às nossas crianças é a repetição. E a Bíblia nos fala em Deuteronômio 6, ao acordar, ao dormir, à beira do caminho, ao sentar, ao levantar. E
enfim, essas pequenas dicas, só que eu comentei aqui um pouquinho delas, eu ia passando para essas mãezinhas que vinham aleatoriamente, de forma muito orgânica, me perguntar. E depois chegou até uma falar assim: olha, hoje aconteceu uma situação inesperada e uma outra pessoa iria trocar meu filho, e ele, com 1 ano e 2 meses, falou: não pode me tocar. Oh. E pelo processo de repetição que ela e o 1 ano papai... e 2 meses ele já tinha entendido. Começaram. E a gente vê que as crianças, elas são muito inteligentes e elas nos surpreendem. E aí foi indo esse processo, ainda de forma orgânica, à medida que me perguntavam. Nós começamos também incentivados por aquela visita da missionária em 2017, mais os cursos que eu vinha fazendo, a implementar boas práticas no nosso Ministério Infantil, ajustar algumas instalações para que tivéssemos mais visibilidade das atividades com as crianças, e pouco a pouco a gente foi aplicando uma coisa aqui, outra lá, e ainda assim de forma muito orgânica, sem ser nada muito forçado, e de alguma forma eu represando ainda esse conteúdo. Porém, teve um momento eu falo que é um momento de quebra, que é aí que a história começou a tomar um rumo diferente. Era o ano de 2023. Esse ano começou um ano muito bom para mim. Eu tinha conseguido começar uma pós-graduação que fazia já muitos anos que eu queria começar, mas sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. A pós-graduação na área de neurociência e comportamento. Apesar de ser do mundo de tecnologia, sempre tive uma paixão muito grande por essas questões de comportamento. E quando eu comecei uma coisa ou outra, até pelos próprios cursos que eu vinha fazendo, a conhecer mais sobre neurociência, falei: juntar neurociência e comportamento é o que eu quero. E tive essa oportunidade de entrar nessa pós-graduação em 2023. O que aconteceu nesse ano? Estava bem colocada profissionalmente, foi feito até um movimento, estava numa empresa muito bacana para se trabalhar, que eu queria estar lá, o senhor permitiu que entrasse nessa empresa, estava numa área, havia uma outra área que pensou da área que eu estava, falou: não, a gente precisa de alguém com essas qualidades da Joyce. Está um momento profissional maravilhoso, sendo reconhecida profissionalmente, minha família estava bem, estava com saúde, não nos faltava nada. Porém, chegando aí, fim do primeiro semestre, isso se intensificou para o segundo semestre, eu passei uma situação muito difícil relacionada à minha saúde emocional, que eu não conseguia entender o motivo dessa tristeza profunda, desse processo depressivo que acontecia, como se o sol já não brilhasse mais para mim. Motivação para fazer as coisas, zero. A única coisa que eu sabia é que eu não podia desistir do Senhor. Era a única coisa que eu sabia. E ainda que eu falo para Deus, relembrando dessa época, orações fracas, orações mirradas, que era a pouco de força que tinha para fazer, eu só sabia disso. Eu não posso desistir do Senhor. E do outro lado, uma luta muito grande, porque a gente não quer repassar esse tipo de sentimento, ou que isso, de repente, abale a nossa família, a gente com crianças em casa, não queria mostrar aquela mãe que estava passando por esse processo de tristeza profunda, esse processo depressivo. E eu: Senhor, não vai acender mais esse sol para mim? Eu vou abrir a janela e continuar vendo sombras? E perguntando muito ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E olhava ao redor, tudo bem em casa, tudo bem no trabalho, a igreja indo bem, as crianças com saúde. Senhor, o que está acontecendo? E ao mesmo tempo me sentindo tremendamente culpada por estar tão triste com esse cenário todo favorável. Senhor, não, tem coisa muito errada aqui acontecendo. Nesse período as conversas eram só com o Senhor, ou você tinha alguém para contar e para compartilhar esses sentimentos? Eu tinha o Cristiano, meu esposo, sempre junto nesse processo, com quem eu podia conversar assim de forma muito aberta, expondo até mesmo essas inquietações.
E também tinha uma serva do Senhor, uma psicóloga muito temente ao Senhor, que estava me acompanhando nesse período e que me ajudou bastante. Entendo que usada pelo Senhor, dentro da profissão que o Senhor deu para ela, para não deixar a coisa piorar e afundar de vez, né? Então, graças a Deus, tive a presença dessas duas pessoas muito importantes aí no meu caminho, nesse processo. E como é que foi esse start, assim, para sair também desse lugar de depressão com auxílio dessas pessoas, né? Cuidando tanto da parte psicológica como também da parte espiritual, porque para nós que somos cristãos, que temos muita fé no Senhor, que sabemos que Ele pode todas as coisas, que Ele pode nos tirar desse lugar, e é por isso que nós questionamos e nós pedimos tanto para Ele. Não significa que o fato de nós termos fé e de passarmos e confiarmos no Senhor não é falta de fé, não é falta de gratidão, não é nada disso. Nós só não estamos ilesos de também passar por questões emocionais, né? E como que foi esse processo de sair desse lugar? Como que o Senhor te tirou desse lugar, juntamente também com o auxílio de um profissional? Eu pedia muito ao Senhor, primeiro para Ele mostrar. Eu pedia, talvez meu pedido errado, pedindo para Ele mostrar a razão de eu estar assim. E talvez a gente pergunta para Deus o porquê, e a pergunta certa seria o para quê. E eu reconheço, fazia as perguntas erradas ao Senhor. Não eram por quê, eram para quê. Eram para quê. E os meses foram andando, o segundo semestre de 2023, foi ficando cada vez mais intenso, fomos caminhando aí para o fim do ano, e eu pedia muito ao Senhor que silenciasse as vozes que não fosse a voz dele. Tem um louvor que eu gosto muito, falei que eu trabalho para o Senhor na área da música, e não tem como, para cada fase da vida vem um louvor, vem uma música. E tem uma música que eu gosto muito do Casting Crowds, que chama Voice of Truth, Voz da Verdade. Para quem já assistiu um filme muito famoso chamado Desafiando os Gigantes, vai lembrar a música tema do filme. E ele fala assim, dentre todas as vozes que eu escuto, eu escolho ouvir a voz da verdade. Eu ouvi esse louvor na presença do Senhor, me derramava e chorava, Senhor, minha cabeça está confusa. Para onde eu vou? Escutando muitas vozes. Senhor, elimina todas as vozes. Eu quero ouvir só a voz da verdade, só a sua voz. E comecei essa busca intensa de pedir ao Senhor. E aí algumas coisas foram acontecendo nesse processo. Voltando aí ao ponto da pós-graduação, havia uma disciplina que, geralmente, num curso, você vai pegar o currículo de Neurociência e Comportamento, ela é feita no comecinho do curso, que é a disciplina de Neurodesenvolvimento 1, em que a gente vai falar sobre o desenvolvimento da parte neurológica da criança. Aí eu tive a 2, que é do adulto, a 3 do idoso, e por questão de agenda, né? Pós-graduação, às vezes tem essa questão de agenda de professor, eles mudam os módulos. Essa disciplina ficou para o fim do curso, segundo semestre de 23. Hoje eu sei por quê. Ela foi a penúltima disciplina, Nath. E estava nessa aula, e falando como era neurociência e comportamento, a gente não estudava só o aspecto neurológico, mas a influência disso tudo no comportamento da criança. E chegamos a uma determinada aula que falamos sobre traumas. E como esses traumas na infância geram consequências para toda a vida, para a vida do adulto. E foram discorrendo de várias coisas que estavam acontecendo, e eu nessa aula pensei assim, quem gosta de ler gibi vai pensar daquela lampadinha que aparece, né? Se a gente evita o trauma na infância, a gente pode ter adultos mais saudáveis. Tá, vou guardar isso. E fiquei com isso na cabeça. Aí, paralelo a isso foi novembro de 23. Comecinho de dezembro, eu questionava muito dessas conversas que eu tinha com meu esposo, o Cristiano. Falei, mas pra que será que eu tô aqui? Porque eu tô nesse processo de tristeza, eu tô sem vontade de fazer nada. Por que será que o Senhor me mantém ainda aqui? Eu tô sentindo que eu não tô fazendo nada. E aí a gente brinca, fala, será que foi a crise dos 40, que chegou com 41? Pode ser. Mas, Senhor, para que eu sirvo? Qual é o meu propósito específico? E o Cristiano, usado por Deus, me recomendou a leitura de um livro maravilhoso que chama Deus Te Fez de Propósito. Muito bom.
E eu comecei a ler esse livro. A gente que mora em grandes cidades, que precisa se deslocar por muito tempo por metrô, trem, às vezes é o nosso momento de leitura. E esse livro me pegou de um jeito que eu lembro que eu em pé no metrô, o metrô cheio, eu fazendo todo esforço porque eu não queria parar de ler. E através de uma leitura guiada, trazendo a luz das escrituras, a luz da palavra de Deus, ele vai te ajudando a estreitar e achar o seu propósito específico. E aquele livro me pegou de um jeito maravilhoso que eu não conseguia parar de ler. E ele faz 3 perguntas-chave. A primeira, o que você gosta de fazer, que você se sente bem fazendo, que o tempo não passa para você? Poderia parar o tempo, que você faria até de graça, e você não se importaria com isso. Aí eu pensei, eu gosto muito de dar aula. Gosto muito da área de oratória, de fazer palestras. Nesse tempo ainda, eu cheguei a trabalhar como palestras de inteligência emocional, na época da pandemia, né, que muita gente procurava esse tema, então palestras online naquela época, e oportunidades de palestras em igrejas também, sobre temas distintos, de identidade, sobre a feminilidade à luz da Bíblia e tal. Eu gosto muito de palestra, eu admiro muito, às vezes, quando eu estou na faculdade, vejo a professora na frente da sala falando e penso, puxa, gostaria de estar nesse lugar, de um dia ter a oportunidade de estar nesse lugar. Então, eu gosto muito dessa questão de falar em público. E algo muito interessante que só Deus faz para uma pessoa introvertida. E gostar de falar em público, se sentir bem com isso. Só Deus mesmo na nossa vida, né? Para fazer uns milagres que a gente não entende. Ir além das nossas limitações. Aí a segunda pergunta. O que as pessoas falam que você é bom? Que quando você faz, te dão um bom retorno, um bom feedback sobre isso? Falei, didática. Falam que minhas aulas são fáceis de entender, e acontecia na época da faculdade, da gente de sábado para fazer reforço com os colegas, chegar mais cedo para explicar, de forma muito natural. Eu comecei a lembrar dessas histórias, né? E público, as pessoas costumam gostar das palestras que eu faço por temas aleatórios, aí, como eu comentei, de feminilidade bíblica, de inteligência emocional e outros temas. Até no corporativo, também, apesar de eu nunca ter a função principal de treinamento, mas eu gostava muito de dar treinamentos para as pessoas que estavam chegando, e fazia treinamentos institucionais, e até mesmo no corporativo recebia um bom retorno, um bom feedback sobre isso. Falei, isso. Tá. E a terceira pergunta foi a mais chocante. O que te dói no mundo? Aí, essa hora, Nath, o que te dói no mundo? Falei, as crianças que sofrem. A violência contra a criança é um negócio que me revolta, eu não consigo entender, me dói na alma. E aí, falando de violências de diversas formas, né? A negligência, a violência psicológica, a violência verbal e a violência sexual também. Lembrando com o que eu tinha aprendido na pós-graduação, de que um trauma nessa fase da infância é uma ruptura, é algo que acontece que não é para acontecer, que jamais deveria ter acontecido com ninguém. E aí, essa hora da dor, falei, essa é a dor que eu vejo no mundo. Juntamos isso. Então, tinha a luzinha, a lampadinha da pós-graduação, dos traumas da infância. Aí, uma segunda luz do livro, das perguntas específicas. Tá, tudo bem, vamos seguir. E aí, a coisa já estava começando a desenhar. Eu falo que, até então, tem uma outra música também que chama Tapeceiro, que fala que o Senhor está no tear dele, tecendo o tapete da nossa vida, mas quando a gente olha pelo lado do avesso, nós vemos linhas tortas, nós vemos coisas que parecem que não faz sentido. Mas quando o Senhor vira o tapete do lado certo, a expressão do nosso rosto muda, porque a gente vê a obra de arte que o Senhor está fazendo. Mas até então estava enxergando o tapete do avesso, ainda vendo umas linhas tortas, uma outra linha já fazia alguma conexão para mim. Quando a gente foi fazer um culto doméstico em casa, a gente tem por hábito, uma vez por semana, fazer o nosso culto doméstico. Nós dois, as nossas filhas, estávamos estudando o livro de Provérbios. Chegamos mais para o final do livro, e tem alguns recursos que a gente usa para nos ajudar nesse discipulado com as meninas. Colocamos um vídeo que falava sobre compaixão. E começava assim, a palavra do dia é compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. É você sentir a dor que às vezes você não tem, mas que a dor do outro dói mais do que as suas dores.
E o versículo-chave, Nath. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Ai, Senhor, eu acho que entendi. Traumas que, se evitados na infância, nós temos adultos mais felizes. A dor de crianças que sofrem violência e acarretam traumas pelo resto da vida. A voz, a oratória, as aulas. Eu vou ser a voz, Senhor, dessas crianças que são silenciadas, porque as vítimas da violência, o que mais pedem para elas é o silêncio, é o segredo, é o não conte para ninguém. Isso fica entre nós. E, Senhor, se essas crianças são silenciadas, eis-me aqui para ser a voz dessas crianças. E ao mesmo tempo que veio esse calor maravilhoso do Espírito Santo, da revelação do Senhor, dele mostrar pela misericórdia dele agora o tapete montado e entendendo o propósito específico, aí o meu eu, vacilante, Senhor, o Senhor tem certeza, ó, a minha ousadia, o Senhor tem certeza que tá falando com a pessoa certa? E aí eu vou explicar por que dessa minha pergunta para Deus, ainda que eu fiquei muito empolgada e muito agradecida por tudo que Ele tinha mostrado agora, o propósito específico que eu estava buscando tanto. Por quê? A introvertida, a pessoa que odeia se envolver em polêmica, que luta dia a dia com a necessidade de aprovação, e necessidade de aprovação, estou falando bonito aqui, mas no fundo é uma manifestação de orgulho, o orgulho desagrada, Senhor, é pecado, e que eu justamente não me envolvo em polêmica porque pode ser que desagrade alguém, e o Senhor me manda tocar num vespeiro desse, Deus. Tá certo, sou eu mesma, Senhor. E agora, Deus? É um tema polêmico, é delicado, é triste, eu falo até que indigesto, que nos deixa revoltados, que a gente não tem abertura para falar sobre isso em todos os lugares. Senhor, é isso mesmo? E a palavra do Senhor para mim foi: Joyce, a minha palavra não agradou a todos. A mensagem que meu filho trouxe não agradou a todos. E aqueles que eu fui levantando ao longo da história para ser voz profética em suas gerações, para fazer as pessoas deixarem seus maus caminhos e se voltarem ao caminho do Senhor, que essa é a voz profética, eles não agradaram todos. Eles foram odiados, eles não foram compreendidos. Mas é isso que eu tenho para você, Joyce, é esse o propósito específico. E eu, Senhor, eis-me aqui, eu não tenho o que falar. Senhor, eu não sei como vai ser, mas que o Senhor abra as portas, e as portas que o Senhor abrir para eu falar, eis-me aqui, eu irei. E pela misericórdia do Senhor, isso aconteceu, só situando um pouco nos fatos, foi 28 de dezembro, pertinho do Ano Novo já. Eu guardo muito essa data, foi muito especial, que eu falo, foi a revelação da obra do Senhor na minha vida, do tapete pronto, para a partir daí eu entender qual era o propósito específico do Senhor para a minha vida. E o Senhor começou a abrir portas que eu jamais imaginava, de igrejas, escolas, seminário bíblico, para ministrar aulas para educadores, também portas que o Senhor tem aberto por intervenção dele. Agora essa oportunidade de estar aqui também com você no podcast. E tem um trecho da Bíblia que me chama muita atenção e eu me vejo um pouco nisso, Gênesis 21, do 14 em diante, quando Agar está saindo com Ismael para o deserto e acaba a provisão que eles tinham, a pouca provisão que eles tinham para fazer aquela viagem, e ela deixa o menino para trás e vai para frente porque fala: eu não suporto ver o menino sofrer, eu não vou aguentar ver o menino morrer. E o menino fica lá, no lugar de sofrimento. E ela na frente, negando essa situação, porque ela não suportava ver o sofrimento da criança. E aí o anjo do Senhor fala para ela: volte, pegue na mão do menino e tire esse menino do lugar de sofrimento. E ela vai dar esse passo de fé, porque a provisão tinha acabado. A viagem era num deserto. E ela tira o menino do lugar de sofrimento e o Senhor abre manancial de água viva.
para que eles se refresquem, se hidratem e continuem o caminho. E é o que eu tenho visto nessa trajetória desse fim de 2023. Talvez como Agar, e eu vejo que eu me revoltava com a criança sofrendo, mas o Senhor falou, não, eu quero mais. Vai lá e tira a criança do lugar do sofrimento. Senhor, o caminho é deserto. Não sei como eu vou fazer isso. E o que eu tenho mais visto nessa caminhada, Nath, para a glória do Senhor, são mananciais de água se abrindo nesse deserto. A gente vive um cenário difícil, um cenário de desproteção no nosso país, mas ele tem me feito... E foi uma caminhada de fé, porque eu não sabia, Senhor, como que a gente vai fazer isso? Tão improvável, o Senhor escolheu uma serva tão improvável para essa missão, mas o Senhor tem aberto mananciais. E eu vou continuar nessa caminhada até onde Ele quiser e até quando Ele quiser. E o que você tem encontrado durante essa caminhada? Porque além das portas que Ele tem aberto, eu imagino que também tenham surgido desafios, né? Situações do coração ficar esmagadinho. E você tem que buscar no Senhor a direção e falar assim, Senhor, como é que eu conduzo essa situação agora? Porque uma vez que o Senhor abriu os meus olhos, é para que algo seja feito. Exato. Né? E como é que tem sido tudo isso? Exato. Tem sido um viver a cada dia na dependência do Senhor, para cada lugar que a gente tem oportunidade de ministrar, de palestrar, é na dependência do Senhor. E cada estudo que é feito, cada estatística que a gente vai se atualizando também. E o que a gente tem encontrado nisso? A gente tem encontrado urgência. Um cenário de urgência, de trabalhar com as famílias. Gosto muito de um livro chamado Escudos de Proteção contra o Abuso Sexual, do pastor Brian Pitondo, e ele trabalha diversos escudos, e focar aqui em dois, né? A família e a autoproteção. E de como a gente precisa instruir as famílias ainda. Então, eu tenho visto um cenário de urgência, Nath. Então, instrução das famílias, instrução das instituições que recebem crianças, instrução da família para instruir a própria criança para autoproteção. E aqui convém fazer uma observação: nunca a vítima tem culpa, nunca é culpa da criança, mas a gente, trabalhando alguns temas em família, nós conseguimos ajudar as crianças na sua autoproteção, conseguimos ajudá-las a ficarem menos vulneráveis a uma possível situação de violência. E eu tenho encontrado esse cenário de urgência, quando eu penso, puxa, mas já tem bastante gente falando sobre isso, e eu vejo, não, precisamos de mais pessoas falando sobre isso, e precisamos sim falar sobre isso em todos os ambientes, nas escolas, nas igrejas. As igrejas são uma porta maravilhosa, a gente recebe muitas famílias, e já pensou que bênção trabalhar nas famílias desde cedo, para termos adultos saudáveis, evitarmos esses traumas. Então, igrejas, escolas, locais que recebem crianças. E outra coisa que o Senhor, pela graça dele, tem nos permitido ver, são cenários do tipo, olha, eu comecei a seguir essas instruções em casa, a minha criança já está aprendendo a replicar. Outro dia eu vi minha criança falando para as bonecas dela as 4 regras da proteção. E comentando lá. Outro dia teve essa situação que eu comentei, da pessoa que foi trocar a criança, ele falou, não pode me trocar. E outras situações também, de pessoas ao terem contato com o conteúdo, falam, Joyce, eu tive essa situação no meu passado, mas ao aprender sobre esse conteúdo e a colocar luz, o Senhor tem operado cura. E a dor de um trauma no passado que eu achava que nunca ia passar, o Senhor tem trazido luz e tem trazido cura por meio do conhecimento, por meio das palestras e dos conteúdos que você publica. E é tudo para a glória de Deus, esses testemunhos que a gente tem ouvido, é o que Ele nos permite saber. E é isso, mas é na dependência do Senhor. Mas o cenário principal, se eu pudesse resumir numa palavra, eu tenho encontrado um cenário de urgência, que a gente precisa trabalhar, e trabalhar muito, e sempre com o foco da prevenção. Como diziam nossas sábias avós, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. E quais são as dicas, né, para prevenir? Ocupar todas as possibilidades e oportunidades do dia a dia. Então, é no trocar, no ajudar uma higiene. Então, dicas
para você que tem criança, vai trocar a criança, peça licença, tenha o consentimento dela, que seja para tirar uma blusa porque ela está com calor, não chega já invadindo, por exemplo, tirando a blusa da criança, porque como ela vai aprender sobre consentimento, sobre limites? Começa com você. Vai fazer higiene, peça licença para a criança. Puxa, mas é só um bebê, entende? Entende, e é de pequenininho que você vai entendendo. Repetidamente, ensine quem pode trocar, quem são os adultos de confiança que essa criança pode falar. Hoje em dia todo mundo precisa de uma rede de apoio, então quem são as crianças que ela pode, os adultos que essa criança pode contar se tiver alguma coisa que incomodar. Outro ponto, vai passear com a criança, jamais deixe a criança sozinha em sanitários públicos, em locais que recebem pessoas, inclusive dentro de igrejas, de shoppings. Acompanhe a sua criança. Se a criança já tiver autonomia para fazer sua higiene sozinha, acompanhe até a porta da cabine, mas jamais largue. A gente vê casos de pais largar a criança sozinha para ir no banheiro de um parque aquático, de uma festa, algumas coisas assim que podem parecer absurdos, mas eu tô falando porque acontece e eu já vi. Então, dicas práticas assim. Outra coisa que é muito, muito importante, a gente vive uma vida tão corrida e às vezes a gente esquece de conectar. Essa conexão emocional dos pais com os filhos, dedicando tempo de qualidade, entrando no mundinho da criança, indo na imaginação dela, de sentar no chão, de sujar o pé de terra para brincar de bola descalço no quintal, sem tela, sem preocupação com o que está acontecendo lá fora. Mas aí, de novo, professora de português, licença poética do estar estando, de presença genuína, de conexão. Porque o que acontece, Nath, o que a gente vê, muitas crianças se tornam mais vulneráveis porque o autor de violência ele nunca vai chegar numa forma de um monstro, mas ele vai chegar numa forma de uma pessoa muito legal, muito confiável, muito carinhosa e vai ficar sondando aquela criança e investigar qual que é a carência emocional que essa criança tem. Como que eu faço ela se aproximar de mim? Eu vou suprir essa carência. Então, se é do tempo de qualidade, se é da brincadeira, se é do elogio, muitas vezes até uma necessidade mesmo de alimento, de roupa, e aproveita essas oportunidades para ganhar a confiança da criança, muitas vezes da família também, e infelizmente acabam ocorrendo esses cenários de violência. Mas se a gente trabalha essa conexão real mesmo de pais e filhos com a criança e aproveitando toda oportunidade para ensinar. Outro ponto que eu acho muito bacana a gente comentar aqui de dicas, ensinar que não tem segredo de adulto com criança. Porque o autor de violência, a primeira coisa que ele vai pedir, isso fica segredo entre nós. Não conta pro seu pai, não conta pra sua mãe, não conta pra ninguém. É segredo entre eu e você. Se você contar pra alguém, aí é chantagem emocional. Eu vou ficar tão triste. Aí seus pais não vão deixar mais você vir brincar aqui comigo. Olha, sabe esse presente que eu tô te dando? Não vai ter mais. E aí? Então é o segredo. E o que a gente fala com a criança, a gente substitui pela surpresa. E qual a diferença do segredo? Primeiro, ensinar fortemente, repetir, não há segredo entre adulto e criança. Isso já basta. Mas e se vai ter aquela surpresa que a gente gosta de fazer, às vezes em igreja, escola, vai ter o Dia das Mães. Não pode cantar música pra mamãe, não pode falar da lembrancinha que eu tô preparando. Então, o que a gente ensina? Olha, a gente vai fazer uma surpresa pra mamãe. E surpresa tem mais adultos sabendo, então eu, a professora X, a professora Y estão sabendo dessa surpresa. Essa surpresa vai deixar o coração da mamãe feliz. Você fica contente em preparar essa surpresa. Porque o que acontece? A criança, se ela está sofrendo mal, ela não vai falar, olha, estou com uma crise de ansiedade, estou sentindo meu coração acelerado. Ela vai falar, eu tô com medo, tô com dor de barriga, não gosto de ir lá. Então, é o jeito dela se comunicar de alguma forma. Então, a surpresa vai deixar feliz, você vai ficar feliz e tem data para acabar. Então, a surpresa para a mamãe a gente vai entregar domingo que vem e acabou a surpresa. E a mamãe vai ficar feliz. Não é segredo. Pequenas modificações no dia a dia, como lidar com as crianças, algo que eu acho bem importante a gente falar também em relação a toque. Então, o toque com a criança, preferencialmente deve ser uma iniciativa dela. Então, a criança quer te dar um abraço, quer te dar um beijo. Tem umas que gostam já de pular no colo, se pendurar na gente, né? Tem criança mais carinhosa, menos carinhosa. E assim, é carinho físico que eu estou falando. Carinhosas todas são, mas tem diferentes manifestações. E o que às vezes a gente vê o cenário?
Criança, de repente, está num dia que não tá muito legal, como adulto a gente tem, né? E não quer cumprimentar. Vai lá, dá um beijo na sua tia. Ou então, olha, tia tem um presente para você, mas eu só vou te dar essa boneca linda aqui que eu trouxe da minha viagem. Você vir aqui dar um beijo e um abraço na tia. Talvez essa tia não tenha nenhuma maldade no coração, como muitas vezes não vai ter. Talvez essa pessoa que você pediu para o seu filho, obrigou o seu filho a cumprimentar com um beijo, não tenha nenhuma maldade também. Mas, às vezes, o sentimento da criança, a resistência, ela precisa ser respeitada. Às vezes pode indicar um problema. Aquela pessoa pode ser uma ameaça para ela. E ela identificou dessa forma por alguma situação que aconteceu. Às vezes ela só não está no dia legal, está doentinha, está com soninho, não está afim, como a gente adulto tem, a gente precisa respeitar. Ensinou consentimento, ensino limite para minha criança. E sobre essa questão de chantagear a criança com brinquedos, com doces e tudo mais, para suprir uma necessidade emocional sua, do adulto, isso você deixa a criança mais vulnerável. De novo, como que o autor de violência ganha confiança? Com surpresas, com presentes, com mimos. E aí, em troca de algo físico, né, um presente, um doce que a criança goste, então eu vou ter uma manifestação de carinho da criança. Só que a gente não está falando uma manifestação de carinho afetiva, respeitosa, né? Mas indo já pro outro lado dessa invasão da privacidade, da sexualidade da criança, que nunca deveria acontecer nessa idade. Então, são pequenas dicas aí do dia a dia para a gente já aplicar. E qual alerta para os pais para observarem se há algo errado acontecendo com a criança? Olha, o primeiro ponto é a mudança repentina de comportamento. Mudanças de comportamento vão ocorrer pelas transições que tem primeira, segunda infância, adolescência, tal. Isso vai acontecer, mas a mudança repentina de comportamento e de rotina também. Então, por exemplo, a criança ou adolescente quer chegar mais cedo na escola, ou quer voltar mais tarde, ou quer... Isso aí acaba acontecendo mais com o adolescente, que às vezes mora próximo da escola e vai sozinho, então tá chegando sempre mais tarde, ou tá saindo muito cedo para ir. Pode ser que aí já tenha alguém no meio do caminho, né, que tá ganhando a confiança dela. Mudanças repentinas no comportamento. Então, de repente, aquela criança que era super amável, super engraçadinha, que falava muito, e esse trauma ocorreu com ela no meio do caminho, e ela passa a ficar retraída, passa a ficar com medo. Questões de... Muitas crianças passam a ter cenários de pesadelo também, resistência a ir a alguns lugares, ou que sabem que vão encontrar algumas pessoas, né, alguma pessoa em específico, e fora os sinais físicos também que a gente tem que observar, às vezes manchas no corpo, nas roupinhas íntimas da criança, tem que ficar observando. De novo, são sinais. Pode ser que por algum momento, não quer dizer que a criança ficou quieta de uma hora para outra, sofreu o abuso, pode ter sido alguma outra situação, pode ter sido um luto na família, alguma situação muito triste que ela vivenciou, mas são sinais que é bom ficar em alerta. Perfeito. Mais alguma dica que seja importante a gente reforçar? Fique sempre de olho também no comportamento dos adultos com as crianças, então algo que vale sempre reforçar é que o autor de violência, ele não vai aparecer como um monstro. Normalmente é uma pessoa próxima, né? Que já ganhou a confiança da criança e da família, né? Exato. O Anuário de Segurança Pública, que saiu esse ano, relacionado aos dados de 24, nos trazem uma estatística muito triste, que 91% dos agressores... Meu Deus, 91%. 91% são familiares ou pessoas que possuem laço de responsabilidade ou confiança com a criança e sua família. E outra estatística muito triste, 69,1% das violências ocorrem na residência da vítima. Ou seja, quem deveria proteger mais e o lugar onde a criança deveria estar mais segura, hoje, no Brasil, é a principal ameaça para as nossas crianças. Uma estatística muito triste, muito revoltante, por isso a urgência de trabalhar com as famílias. Pastora, qual os traumas que uma violência dessa causa numa criança e são carregados para a vida adulta? Primeiro ponto, vamos imaginar que a criança estava vivendo uma linha reta e houve o trauma, causou aquela ruptura na linha. Então, imagina uma linha de trem perfeitinha, teve uma ruptura lá dentro e você vai ter que fazer um remendo para continuar a vida lá. Então,
graças a Deus, por profissionais que existem, psicólogos com escuta especializada para isso, para o tratamento desses traumas. Existe cura, mas existe o trauma e existe essa cicatriz que vai ficar lá. E vai ser trabalho de muito tempo. E o que pode causar na vida adulta? Algumas consequências. Questões e de novo, o que eu vou falar aqui das consequências não quer dizer que todo mundo que tem esses sintomas teve algum trauma desse no passado, mas são fatores que... É um fator que colabora fortemente. Questão de ansiedade, questões de disfunções sexuais, e aí a gente está falando sobre problemas que a pessoa vai notar muitas vezes só na fase adulta, como questão de anorgasmia, muito comum em mulheres que sofreram abuso, então elas não conseguem sentir prazer na relação sexual, mesmo que seja no leito conjugal, com o marido que ela ama. Para os homens, questões de disfunção erétil, ejaculação precoce também, além de que pode provocar, e é um fator grande para vício em pornografia, que é um mal que tem crescido de forma absurda entre homens e mulheres. E essa questão do vício de pornografia, ela é muito complicada porque, assim, em termos bem gerais, né, não vou entrar no detalhe do cérebro, mas ela causa um curto-circuito no cérebro. E o que tem acontecido muito hoje, Natashi? As crianças, já em tenra idade, elas têm sido expostas a esse tipo de conteúdo, que a gente classifica como abuso sexual sem contato físico. A Unicef nos conta a estatística que a média do primeiro acesso ao conteúdo impróprio, pornográfico da criança, é na faixa dos 10 anos. E se a gente fala medicina, a psicologia comprova o estrago estrondoso que faz no cérebro de um adulto que já está desenvolvido, imagina numa criança que está em formação. E as nossas crianças têm sido bombardeadas por conteúdos desse jeito. Nas redes que elas acessam, que não deveriam acessar pela internet, os conteúdos de dancinhas sensuais que vêm em redes que não deveria, a criança não deveria estar lá, de uso não supervisionado e limitado dos eletrônicos, sem controle parental. Eu falo controle parental não só o aplicativo, que tem que ter, mas o controle parental de supervisão, de deixar a criança ou adolescente usar celular, tablet em locais fechados, isolados, como banheiro e quarto. Não, o uso tem que ser na sala, com todo mundo vendo, local que passa gente, supervisionado, supervisão de conteúdo, quantidade de horas de acordo com a faixa etária da criança. Não adianta, tá só conteúdo bom, mas vai ficar 8 horas por dia lá. Eu gosto muito de uma comparação que até essa missionária André Espírito Santo fala, e eu aprendi num dos cursos que eu fiz com ela, que ela fala que ela compara a internet com um parquinho público. Então ela pergunta, tem um parquinho público lindo aqui, como tem em muitas cidades e muitas praças, você deixa a sua criança lá 8 horas da manhã, vai embora, larga lá e vai buscar às 6 da tarde? Aí todo mundo fala, não, é parquinho público, pode entrar qualquer pessoa, ela pode precisar de ajuda para ir no brinquedo, ela pode se machucar. Tá, então, por que você larga a criança com um tablet, com um celular, por 8 horas sem supervisão? É o parquinho público, a internet, é terra de ninguém. E hoje a gente tem visto muitas crianças sendo bombardeadas por mensagens de cunho impróprio em chats de jogos online. Jogos aparentemente inocentes, mas que tem balõezinhos com mensagens de cunho sexual, com cenas que causam traumas nas crianças. Não tem muito tempo, uma criança precisou de uma intervenção médica e psicológica porque ficou com crise de ansiedade, porque o joguinho que ela estava jogando começaram a aparecer cenas de cunho sexual e balõezinhos com mensagens provocativas, impróprias. Então, as nossas crianças têm sido bombardeadas. Mas isso, já em tenra idade, tem acontecido isso, é um problema grande que a gente tem que tomar cuidado também, até entra na parte de dicas também, uso supervisionado da tecnologia, mas que também na vida adulta, sim, pode causar uma pessoa que ela tem esse vício em pornografia, e o vício em pornografia gera muitas coisas de ordem neurológica, psicológica, complicações também na vida conjugal, e certamente complicações aí para diversas áreas da vida, né? Foco, atenção e tantas outras áreas que requerem nosso emocional.
E como unir voz, assim, dentro desse ministério, de se levantar mesmo para proteger as crianças, quem tiver interesse, quem se sente tocado, como que as pessoas fazem para ajudar, como que as pessoas fazem para se posicionar diante de uma situação como essa, porque é importante que o máximo de pessoas realmente se prepare, se capacite, busque informações para realmente proteger as nossas crianças. Como a senhora falou, nosso país é o segundo maior em violência contra as crianças, né? E a gente precisa tentar parar isso de alguma maneira, lutar contra isso e usar a nossa voz para isso, né? Amém. Erguer a nossa voz em favor dos que não podem se defender. Primeiro passo é a informação. É buscar capacitação, informação sobre o tema, livros, palestras, seminários que você puder assistir. Fico à disposição também. Posso ir na sua instituição, na sua igreja, na sua escola, para a gente ter um tempo juntos de palestras, de cursos, para a gente se ajudar nessa missão, buscar literatura específica sobre o assunto, porque o primeiro passo começa com a informação. Porque eu falo, a partir do momento que a gente tem informação, que nosso olho consegue ver, a gente já não desliga mais desse assunto, seja trabalhando com as nossas famílias, com as crianças da nossa comunidade, nossos alunos também. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro passo é a informação. Segundo passo é não deixar de fazer a denúncia para os casos que ocorrerem. Muitas vezes, e até por essa situação que a estatística nos prova, que são laços familiares, laços de confiança, responsabilidade, muitas vezes até o crime, a violência é descoberta, mas não se tem a coragem ou a postura de fazer a denúncia. E o abusador, o autor de violência, ele não para. Geralmente ele age de forma compulsiva. E se você não o parar, ele vai continuar fazendo vítimas. E mais vítimas. E mais vítimas. Então, não negligenciar a questão da denúncia. Um canal que nós temos, que é o mais fácil de todos para você fazer a denúncia e pode fazer de forma anônima. Inclusive, denunciar suspeita é o Disque 100. Você pode escolher fazer sua denúncia de forma anônima, precisa ter informações da vítima e do possível agressor, no caso de suspeita ou caso de confirmação do agressor, e esse canal ele vai encaminhar então para Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para que haja todo o desdobramento. Ainda as coisas não andam na velocidade que a gente gostaria, mas temos que fazer a denúncia, a nossa parte. Não podemos negligenciar esse ponto, porque enquanto o autor de violência não é parado, ele não vai parar. E mais vítimas serão feitas por aí. Perfeito, pastora, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Vidas que Edificam, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, que Ele proteja, blinde a senhora de todos os levantes do inimigo nesse ministério, porque não é fácil, né? Eu imagino que a luta seja árdua, e então que o Senhor a blinde, proteja de todo mal, né? Que a senhora continue usando a sua voz realmente para proteger cada uma das crianças em todos os lugares desse Brasil afora, não só do nosso país, mas fora também, que o Senhor continue te usando poderosamente. Muito obrigada por esse presente maravilhoso que eu vou mostrar aqui para todo mundo. Olha que linda, eu ganhei a minha, a gente vai tirar foto com ela no final. E conta conosco nessa missão, né, para levantar a nossa voz, para proteger as nossas crianças. Muito obrigada. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final, falasse qual é o versículo, acho que a senhora já até falou, né? Qual é o versículo que queima fortemente no seu coração, mas deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento, para alguém que já viveu isso em algum momento da vida e não sabe como curar esse trauma, que está lidando com as feridas que foram causadas na infância, mas na vida adulta e está tendo um entendimento disso somente agora. Uma mensagem para quem, de repente, é pai e está se vendo dentro dessa situação, lidando com essa situação, com um filho que passou por um abuso e se culpando por ter, de repente, negligenciado, não ter visto, não ter orientado e não ter preparado. Uma mensagem para que quem se sente incomodado, quem está inconformado com essa situação também possa se posicionar, se lançar e ajudar a proteger as nossas crianças, para que cada vida que for alcançada, tocada, seja impactada de maneira sobrenatural pelo Senhor, por aquilo que a senhora veio fazer hoje aqui em nome dele. Amém. Bom, começando pela minha mensagem, se porventura você passou por isso já no seu passado, teve essa situação de passar por um trauma tão difícil quanto esse, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a culpa não é sua.
E nunca foi, por mais que o autor da violência possa ter tentado colocar isso na sua cabeça, ou até mesmo outras pessoas, ou quem sabe até você mesmo, a culpa nunca é da vítima. E há sim, há tempo e há espaço para restauração. Busque ao Senhor, Ele restaura as nossas feridas, mas para nós termos essa cura, a gente precisa se posicionar também. Costumo falar que para a gente curar o machucado, a gente precisa expor. E às vezes a exposição ao Senhor, claro que o Senhor já sabe, mas falando com Ele, Senhor, traz cura para essa ferida que dói. E o Senhor vai operar grandemente, vai trazer cura, vai trazer restauração e muitas vezes onde se encontra a maior dor pode ser o seu ministério. Muitas vezes o Senhor pode usar isso que aconteceu na sua vida para ser testemunho de cura da intervenção dele para outras pessoas. Busque ajuda profissional também. Há psicólogos especializados nesse tipo de trabalho para esses traumas, que podem grandemente ajudar. Então é muito importante, busque ajuda profissional, busque ao Senhor, e Ele com certeza vai derramar seu bálsamo salvador para curar essas feridas. E a culpa não foi sua. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído e mesmo sem culpa, podemos ter a consequência do pecado que há no mundo, que está ao redor de nós. Mas o Senhor é um Deus que restaura, é um Deus que cura e que nos dá nova vida em Jesus. E acredite nisso, busque a Ele. Para você que é pai ou que é mãe, que por acaso passou por essa situação dentro da sua família, nós entendemos e temos consciência que o amor de pai e de mãe, ele é imenso e que jamais isso teria acontecido, ou você gostaria que isso tivesse acontecido por infelicidade, por algum momento que aconteceu, por uma confiança que às vezes a gente tem em pessoas que estão tão próximas de nós, que parecem tão confiáveis, a pessoa atrai a nossa confiança, trazendo esse trauma para dentro da nossa família. Há lugar de restauração, há lugar de perdão. A culpa, papai e mamãe, não foi sua. A culpa é sempre do agressor. A culpa é sempre do autor de violência. Permita-se ser visitado pelo Senhor para que enche o seu coração daquela paz que excede todo entendimento e que juntos, vocês como família, respirem e caminhem rumo a uma nova vida, a um novo tempo de traumas curados, também na dependência e pela ação do Senhor na vida de vocês. E finalmente, é difícil a gente falar sobre esse tema e não ficar com o coração mexido, não ficar abalado pelas notícias que às vezes a gente ouve. Isso gera em nós uma revolta, é um tema delicado, nos traz muitas vezes o choro, um misto do choro, da revolta, da indignação. Erga a sua voz. Comece a partir de hoje a se capacitar sobre esse tema e com o conhecimento, não deixe esse conhecimento represado, mas transborde. A palavra do Senhor nos diz que dons e talentos que o Senhor nos dá, eles não são para servir a nós mesmos, mas para servir aos outros. E comece a servir, a ministrar na vida de outras pessoas. Aprenda, ensine, compartilhe. Esteja junto a pessoas que têm esse mesmo ideal, essa mesma indignação, essa mesma dor. Una forças. E, com certeza, o Senhor vai usar e atuar poderosamente, ainda que seja nesse deserto. Mas, ouça a palavra do Senhor. Diz, volte, tire o menino do lugar do sofrimento. O Senhor fala para Agar que ele ouviu o choro do menino. O Senhor ouve o choro das nossas crianças aqui no Brasil, que têm sofrido tanto, com tantas violências. Mas que sejamos essa Agar que tira a criança do local de sofrimento, seja tirando mesmo lá do meio, seja conscientizando, trabalhando na prevenção, na intervenção, mas que possamos trabalhar em favor dos nossos pequeninos. Jesus nos fala que tudo o que fizermos a esses pequeninos, estamos fazendo para Ele. Amém. E o versículo que queima o meu coração não tem como ser outro. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Perfeito. Deus abençoe, pastora. Amém. Muito obrigada.
E nós estamos encerrando mais uma mesa do Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, curte, comenta, compartilha em todos os grupos, no grupo das escolas, nos grupos das mães, no grupo dos amigos do condomínio, nos grupos da sua família. Compartilha com todos os papais e mamães que você conhece, porque é importante que eles saibam como direcionar, educar, proteger cada uma das nossas crianças. Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração, que Ele te levante como uma voz para proteger as nossas crianças, a sua criança aí na sua casa, a criança do seu vizinho, os amiguinhos da escola do seu filho, os amiguinhos da igreja que você frequenta, de todos os lugares. Erga sua voz, se posicione como um servo do Senhor para proteger cada um desses pequeninos. Que Deus abençoe grandemente a sua semana, a sua casa, a sua família. Pastora, a senhora faz a oração final por nós, por favor? Sim. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou. Obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, pela existência desse podcast que tem alcançado tantas vidas, Senhor, vidas que edificam. Obrigada, Senhor, pela vida da Nath, que obedeceu ao teu chamado, Senhor, para a instituição, para a elaboração desse podcast. E obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dela, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, quero pedir pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes aqui no Brasil, Senhor, que estão em situação de vulnerabilidade, que estão enfrentando violência, Senhor, as estatísticas realmente, Senhor, nos deixam tristes, nos deixam desanimados, Senhor, mas que pelo poder de Jesus atuando em nós, Senhor, nós ergamos a nossa voz em favor dos que não podem se defender, Senhor, e trabalhemos na prevenção, na proteção de forma amorosa, Senhor, para as nossas crianças e adolescentes, nos posicionando, Senhor, erguendo nossas vozes nas igrejas, nas escolas, em todos os lugares que recebem crianças, Senhor, para que possamos, Senhor, ter um ecossistema seguro para as nossas crianças, Senhor, para que elas possam desfrutar dessa fase tão linda e maravilhosa da vida, desse presente, Senhor, que é a infância, de forma tranquila, desenvolvendo-se bem no físico, no emocional, no intelectual, no espiritual, Senhor. E, querido Deus, nos ajude, Senhor, a sermos ousados, a mesmo nesse mundo tão avesso que estamos vivendo, nesse cenário e estatísticas que nos alarmam tanto, Senhor, que ergamos a nossa voz em favor dos que não podem se defender. Nos dê ousadia, Senhor, nos dê a unção do Teu Espírito, Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, nós cumpramos essa missão, ó Pai. Igreja de Cristo, sendo luz no mundo, sendo sal da terra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, e abençoe cada um, Senhor, que vai ouvir esse tempo que tivemos aqui, essa conversa, Senhor, que pelo Teu poder, Senhor, sejam abençoados, Senhor, e tenham a consciência da proteção, que a proteção é uma forma de amor. Nos guarda, Senhor, pelo Teu amor e na Tua graça. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Ótima semana.